Olá, eu tive o privilégio de um dia de escutar um missionário chamado Ace Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, a igreja que por 17 anos esteve sob o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos e muitos foram mortos. E este missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam nas catatumbas, nas florestas, e um dia ele foi na cidade de Sodô, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai, um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha um funeral, ia lá, porque o pastor estava pregando. E eles pegavam o pastor, prendiam o pastor, espancavam o pastor, soltavam o pastor e o pastor voltava a pregar. Um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: olha, nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. Aí o pastor pensou: vou pregar na prisão. E ele levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. Aí a polícia disse: não vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa. Nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir a Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica e eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa. Uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça, faísca para todo lado. A corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Então eles desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, o eletricista vai aqui consertar a gambiarra e amanhã, nessa mesma hora, o pastor vai morrer. O pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, eu vou passar a noite em oração. Voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No dia seguinte, a mesma coisa, a multidão veio, amarraram o pastor Tadessa. Alguém havia passado o dia tentando consertar. Puxaram a chave, explosão de novo, fumaça, faísca. A corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e falou: vai embora daqui. E este missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte. O que o senhor vai fazer? Pastor Tadessa virou e disse: eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou e ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E o missionário voltou e perguntou: mas por que vocês estão orando por nós? É vocês é que estão sendo perseguidos, pastor. E ele falou: irmão, nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser o meu último dia de vida. Pode ser que hoje eu seja descoberto, seja preso ou morto. Então, como nós não sabemos se este é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que, mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos, à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo.
Mas eu soube que vocês têm igrejas na América em todas as esquinas e que vocês podem entrar na igreja na hora em que vocês quiserem e que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube também que na América, no dia de culto, tem cristãos que, ao invés de irem para a igreja, ficam em casa. É verdade que no dia de culto vocês podem ir à igreja e muitos não vão? É verdade que isso acontece na América? E ele disse: é verdade. E ele continuou: missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia e eu fiquei com medo de ser preso e a minha Bíblia ser queimada. Então, eu reuni a congregação e, com lágrima nos olhos, eu disse: irmãos, eu não tenho como guardar a Bíblia. É o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então, eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa, que era mais fácil guardar porções da Bíblia do que a Bíblia inteira com uma pessoa só. Meu irmão, quando eu estou à noite, pregando no escuro, no meio do meu sermão eu digo: eu preciso de Isaías 53. Alguém lá do escuro, meu irmão, começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristão na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam a semana sem ler a Bíblia. É verdade isso? O missionário se virou e disse: é verdade, pastor Tatessa. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, precisamos urgentemente de oração. Eu não quero abrir o inário e dizer: em breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade e transformação do teu caráter esteja de maneira real acontecendo na tua vida. Amém, queridos.